Todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja nasce missionária e nós continuamos pedindo, como cantamos: Pai, a igreja pede que ela continue cheia do Espírito Santo para que nos tornemos testemunhas de Cristo no meio do mundo, testemunhas do Evangelho, construtores de novas relações, construtores do reinado do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Acendimento do círio. Bendito sejais, Deus da vida, pela nossa vida e por esta luz que nos ilumina nas trevas. Salve luz eterna, luz de Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Salve luz eterna, luz de Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de todos nós, pecadores. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós vamos ouvir não é o que está no folheto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a
Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, hoje nós celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja nasce na força do Espírito, nasce missionária. Por isso, as portas que estavam fechadas, elas agora se abrem e a igreja se torna presente, testemunho, uma porção de um fermento novo para transformar toda a massa, para apontar para o mundo o caminho da realização do projeto de Deus e fazer acontecer a expansão das fronteiras do reinado do Senhor. Hoje recordamos o dia em que, pela vinda do Espírito Santo, o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor atinge a sua plenitude no dom do Espírito Santo derramado sobre a igreja nascente. Tudo atinge a sua plenitude na força do Espírito derramado sobre a igreja. E nós, meus irmãos, agradecemos ao Pai, porque o Espírito Santo revela a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças, todos os povos, na alegria da salvação, e revestidos da força do alto, Ele fez de todos nós testemunhas do ressuscitado. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo abre a nossa mente para descobrir o mistério que estava escondido em Deus e revelado plenamente no seu Filho Jesus. Quem nos dá a graça de compreender tudo isso é o Espírito Santo, que desce sobre nós e permanece no nosso coração, para que, iluminando a nossa vida, nós nos tornemos testemunhas do ressuscitado, do Senhor que vence a morte e traz para nós um novo tempo, uma nova criação. Não mais o homem decaído pelo pecado, escravizado no seu egoísmo, na prática da injustiça, da maldade e da violência, mas um homem renovado na graça, cheio da força do alto, capaz de amar e de tornar a sua vida um testemunho de Cristo ressuscitado, do homem novo. É na força do Espírito que nós testemunhamos o Evangelho, a boa notícia de Deus, e como fermentos no meio da massa, vamos agindo, renovando todas as coisas, transformando aquilo que precisa ser transformado. Estar unido a Jesus no amor é a condição indispensável para ganhar o Espírito Santo, o advogado que Deus nos disponibiliza. A palavra grega aplicada ao Espírito Santo é Paráclito, que oferece outros significados equivalentes, como defensor, consolador, intercessor e ainda alguém que ajuda o outro com a sua influência e o seu poder.
É o advogado, a palavra paráclito é justamente isso. É o advogado, aquele que nos socorre, aquele que com sua força nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Quando Jesus se põe a caminho com os discípulos de Emaús, eles estão lentos, não compreendem, e por isso desanimados estão voltando para a vida de antes. E Jesus se põe a caminho com eles e vai explicando as Escrituras, vai abrindo a mente daqueles homens, e eles vão sentindo o coração arder. Esta é a função do Espírito Santo em nós, nos ajuda a compreender melhor o mistério revelado, nos faz compreender o ensinamento da palavra. Nós sempre dizemos, para ler a palavra, nós não precisamos ser doutores, não precisamos ser estudiosos da Bíblia, exegetas, teólogos. Nós precisamos, antes de tudo, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que abra a nossa mente para compreender a palavra, para que o coração assimile, para então ter forças de praticá-la, de incorporar o ensinamento do Senhor num novo estilo de vida, a modo do discípulo, do seguidor de Jesus. O Pai envia em nome de Jesus o defensor, não para uma visita rápida ou uma missão passageira, mas a fim de que Ele esteja sempre conosco. O Espírito Santo não nos abandona e garante que do nosso lado está sempre Jesus caminhando conosco e nos conduzindo para a realização plena da promessa. A prática do amor a Deus e ao próximo, a vivência do amor, é a porta de entrada para que a Santíssima Trindade venha habitar o nosso coração. O desejo e o esforço de viver o amor, de amar, porque este é o mandamento de Jesus. O que eu peço que vocês façam é que amem. E o Evangelho de hoje começou dizendo: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai, para que Ele dê a todos o defensor, para que permaneça sempre com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor é a exigência do seguimento de Jesus. É aquilo que nos identifica como o povo remido na cruz. É a prática da igreja. É aquilo que nos torna misericordiosos. É o que nos estimula na caridade. É o que inspira a nossa justiça. É o que nos orienta para viver não conformados com o mundo, mas com o próprio Jesus. Isso abre o nosso coração, abre a porta do nosso coração, para que o Espírito Santo fecunde a nossa vida. E Ele vai entrando em nós, não de forma violenta, Ele vai entrando suavemente. E a presença do Espírito assimilada vai transformando, vai enchendo a nossa vida de sentido e garante
que nós nos tornamos moradas de Deus, habitação da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho, na força do Espírito, se fazem presentes em nós. Deus habita a nossa vida, e pela nossa presença, Ele vai habitar o mundo, Ele vai habitar a nossa casa, Ele vai habitar o nosso ambiente de trabalho. E ali, onde Deus se faz presente, onde nós estamos, a força deste fermento vai agindo. E agindo como? No amor, na inspiração de tornar a nossa vida esse instrumento de amor e de serviço a todas as pessoas. Outra informação confortadora que Jesus nos dá é que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e lembrará tudo o que Ele nos ensinou. Definitivamente, os discípulos não ficarão desamparados. Todos serão enriquecidos dos dons do Espírito Santo, nos capacitando para a missão. O Espírito, no coração, na nossa vida, Ele dá todos os dons, como nós ouvimos no início da missa. Os dons não são mágicos, são as condições para que nos tornemos obedientes a Deus, para que nos tornemos mais fraternos, para que ajudemos os irmãos, para que conservemos em nós a obediência, o temor, para que nos tornemos pessoas de oração, participantes da vida da comunidade, para que saibamos transformar a palavra, o ensinamento do Senhor em gestos concretos de amor. Por isso, o Espírito Santo, que derrama os dons, Ele nos capacita para a missão que nos foi confiada. Peçamos ao Senhor que o Espírito nos capacite para que possamos comunicar ao mundo a mensagem de Jesus, que a igreja possa falar a todos e que na força do amor manifeste a alegria do seguimento. Nós não vamos criar uma nova língua, um novo Esperanto. Nós vamos falar a linguagem de Deus, a linguagem do amor, que está estabelecida desde o início. É a linguagem que todos compreendem. Eu costumo dizer, quando a gente faz um gesto de amor, um gesto de solidariedade, a gente não precisa dizer palavra nenhuma. Todos entendem. Até quem não é racional é capaz de entender os nossos gestos de carinho e de ternura e respondem ou correspondem àquilo que nós dedicamos. A humanidade, conduzida pelo Espírito, ela fala daquilo que todos entendem porque vivem no amor, e todos compreenderão a mensagem transmitida. Esta é a linguagem da igreja, que não é uma língua falada, mas é uma vida transformada em serviço e em amor. É assim que nós somos convidados a comunicar o Evangelho.
Revestidos da força do alto, anunciemos o Evangelho com a vida, indo ao encontro das pessoas que estão famintas, sedentas, feridas, entristecidas, necessitadas de acolhida e de afeto. E manifestemos a força do amor nas atitudes misericordiosas, como o Senhor nos ensina. Que o nosso amor seja solidário, seja o amor que o Espírito Santo inspira a todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que não nos falte a força do alto, para que continuemos sendo testemunhas do ressuscitado, presença viva do Evangelho no mundo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.